Bom, gente, eu dei um mocinho pra ele, eu acho que agora ele vai ficar quietinho. Depois eu até vou mostrar pra ele, vou mostrar ele pra vocês, já que ele hoje teve participação especial nos nossos vídeos. Desculpa, viu, gente? Vamos voltar no roubo qualificado. Tava dizendo pra vocês que no roubo qualificado, em que existe a lesão corporal grave ou a morte, essa lesão corporal grave ou essa morte, elas têm que ter sido geradas única e exclusivamente pela violência. Como vocês sabem, no roubo existem meios executórios para subtração. A gente falou, e eu falei para vocês que é possível que no roubo um dos meios executórios seja, por exemplo, a grave ameaça. Entretanto, no roubo qualificado, não existe a grave ameaça como meio executório que tenha gerado a lesão corporal grave ou a morte. Então, essa morte e essa lesão grave, obrigatoriamente, elas devem ter sido geradas da violência. Então, por exemplo, se eu aponto uma arma para você e você tem um ataque cardíaco e você, em função desse poder intimidatório da arma, fica muito nervosa e morre, essa morte é em função da grave ameaça. E, portanto, não vai ser um roubo qualificado. Vai ser um roubo em concurso com crime de homicídio culposo. Por que não vai ser um roubo qualificado? Porque não tem previsão. O Código Penal, no parágrafo 3º, é muito expresso no sentido de que só vai existir o latrocínio, no caso da morte, se essa morte tiver sido gerada da violência. Então, esse é um dos pontos primordiais, é você entender que somente a violência é meio executório na lesão grave ou então na morte. Isso é o primeiro ponto importante que logo quando você lê o tipo penal você tem que entender. Que mais? Essa lesão corporal grave que ele menciona aqui pode ser tanto a lesão grave do parágrafo 1º do 129, como a chamada lesão gravíssima do parágrafo 2º do 129, tá? Que mais? Essa lesão corporal grave e essa morte, elas podem ter sido geradas tanto a título de dolo como a título de culpa. Então, veja, são situações de resultado pré-ter-doloso, certo? Resultados pré-ter-dolosos. Esses resultados pré-ter-dolosos aqui não são únicos, podem ser também ocorridos em função de dolo e dolo. Pera lá, não entendi, ficou confuso. Esse parágrafo 3º é a previsão de resultados agravadores, melhor assim, resultados agravadores. Resultado agravador é gênero, vocês sabem porque eu já mencionei isso para vocês, existem crimes que têm resultado agravadores. Resultado agravador é gênero. E quais são as espécies de resultados agravadores? Quando existe dolo no antecedente, culpa no consequente, isso é o chamado pré-ter-dolo. Ou então, quando existe dolo no antecedente e dolo no consequente. O que ocorre é que quando existe dolo e dolo, a gente não tem um nominho como, por exemplo, tem no pré-ter-dolo, certo? Então, eu acho que agora ficou mais claro. Então, neste parágrafo 3º, os resultados agravadores podem ser tanto pré-ter-dolosos, ou seja, a lesão e a morte são a título de culpa, como também podem ser dolosos, ou seja, a lesão e a morte são a título de dolo, tá? Esse é um outro ponto importante também. Que mais? O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? O roubo em que envolva a morte, está previsto na Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 1990. Bom, a competência, né? Nesses crimes, muito embora exista a morte, no caso do latrocínio, muito embora exista, então, portanto, um crime contra a vida, né? E os crimes contra a vida, consumados ou tentados, eles são de competência do tribunal do júri. No caso do latrocínio, como ele está alocado no rol dos crimes hediondos, ou melhor, como ele está alocado no rol dos crimes contra o patrimônio, não vai para o tribunal do júri, vai para a competência do juiz singular, tá? Essa é a súmula 603 do STF, em que o STF se posiciona claramente no sentido de que o latrocínio não é competência do júri, é competência do juiz monocrático, tá? Bom, que mais que é importante? Sempre vai existir o latrocínio em função da morte. Como assim? Mesmo que se a morte é tentada e a subtração consumada, vai existir latrocínio tentado. Se a subtração é tentada e a morte consumada,
latrocínio consumado. Então, para você definir quando o crime é tentado e quando o crime é consumado, esqueça a questão da subtração. Sempre pense na morte. Morte consumada significa latrocínio consumado, independentemente da subtração ter sido tentada ou consumada. Morte tentada é latrocínio tentado, independente de, por exemplo, ter existido uma subtração consumada. Então, o que puxa para que o crime seja consumado ou tentado é o evento quanto ao bem jurídico mais importante, que é qual, gente? A morte, certo? Então, é sempre a morte que vai definir se o latrocínio é tentado ou consumado. Existem, então, alguns requisitos que a gente já mencionou aqui em relação ao latrocínio que eu vou repassar para vocês, tá? O primeiro requisito é que a morte seja em decorrência da violência. Não é possível, em termos de configuração típica como latrocínio, se a morte ela é decorrente de uma grave ameaça, tá? Por quê? Por previsão do legislador. O único meio executório para que haja a morte no crime do latrocínio do parágrafo 3º é a violência. Segundo, que a violência causadora da morte tenha sido empregada durante o contexto do roubo. Isso é importante também. Digamos, por exemplo, que eu tenha ido lá roubar a sua padaria. Roubo a padaria, tô voltando para minha casa, já houve o roubo consumado, tudo certo. Utilizei-me de violência ou de grave ameaça, mas não matei ninguém, nem pretendia matar ninguém. E aí depois eu lembro, não gosto do padeiro. Volto e mato o padeiro. Essa morte não é um latrocínio, não é em função de latrocínio, essa morte é muito mais por vingança. Então vai existir um concurso de crimes. Aí no caso, se eu estava com a arma, vai ser o roubo com emprego de arma, um roubo majorado, em concurso com crime de homicídio. Porque essa morte não foi em decorrência da violência que eu empreguei para que eu conseguisse realizar o roubo. Ou o roubo próprio, ou o roubo impróprio. Então, o terceiro requisito é basicamente esse, que haja um nexo causal entre a violência que eu empreguei e, consequentemente, a morte e a subtração que eu pretendia, tá? É possível que esse latrocínio ocorra em concurso de pessoas. Em ocorrendo o concurso de pessoas, gente, são as regras do artigo 29 que vão se transpor para cá. Digamos, eventualmente, que um dos indivíduos quis participar de crime menos grave. Digamos que ele só quis participar de um roubo, no máximo um roubo majorado pelo emprego de arma. E, no final das contas, aconteceu uma morte. Se acontecer isso, ele pode alegar a participação de menor importância, que está lá no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, quando a participação é de menor importância. O que vai ser preciso só analisar é se esse resultado mais grave que no final das contas ocorreu é um resultado que era previsível ou não, né? E aí, se ele for um resultado previsível, vai existir um aumento de pena em relação ao roubo majorado. Né? Então, ele vai responder pelo roubo majorado, porque ele quis participar de crime menos importante, mas com um aumento de pena. E aí, o outro indivíduo que efetivamente atirou e quis participar de crime mais grave vai responder pelo latrocínio, tá? Pelo roubo qualificado. E aí também, detalhe, ele não vai responder com um roubo qualificado com também a causa de aumento em emprego de arma, porque vai se subentender que o emprego da arma é um meio para que ele conseguisse realizar, portanto, o latrocínio, tá? E aí, só para finalizar, relembre aí que isso é uma exceção à teoria unitária monista, né? De que de um único fato todos vão responder pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Nesse caso não vai acontecer isso, serão crimes distintos, muito embora eles tenham a mesma espécie, todos estão no 157, mas são de subtipos diferentes, tá, gente? Genarinho, vem aqui para mostrar você pro pessoal. Vem aqui, filho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pronto, gente, ó o Genarinho. Um beijo, gente. Desculpem mais uma vez.